A ideia hoje é que a gente possa falar sobre a vida real, né, versus a vida digital. Então, o quanto as mídias e o que aparece nas mídias acaba influenciando a gente e a maneira como a gente se cobra algumas coisas, a maneira como a gente estabelece alguns padrões, né? Acho que, e não sei se isso aparece no consultório para vocês, mas fiquem bem livres para a gente começar por aí, acho. Sim, acho que sim, aparece e é uma coisa bem importante, né? Até da pessoa conseguir, da gente mesmo, enfim, quem a gente atende, de conseguir encontrar uma forma mais saudável de lidar com essa influência, né? Porque não dá para dizer, não, não me afeta, não me influencia de forma alguma, né? Influencia. Aí tem que ver o como, né? O quanto te influencia, o que te afeta ali, o que traz para ti, por exemplo, ficar vendo sei lá, uma sequência de fotos lá de postagens de uma determinada pessoa e às vezes parece, ou das pessoas em geral, e parece que está todo mundo muito bem, né? Que está tudo certo, que está tudo perfeito. Daí tô eu lá enrolada com as minhas coisas, com as minhas questões, de repente naquele dia acordei me sentindo um lixo, né? Tô perdida no meu trabalho, no meu estudo, no meu relacionamento, e aí eu penso, tá, mas só eu sou assim? Será que eu sou tão errada, tão perdida, né? Será que só acontece comigo? Eu olho ali, tá todo mundo feliz, radiante, né? E eu não. Isso acaba fazendo, se a pessoa vai por esse caminho, né? Se a gente toma esse caminho, acaba se sentindo muito mal, né? Porque aquela foto, aquela imagem, aquela postagem é um recorte só, né? Muito pequeno de um momento visto de um ângulo, né? É uma fração de segundo, né? Que talvez, ou muito possivelmente, na maioria das vezes, é montada, né? Porque a gente para a foto e sorri. Às vezes tu nem tá muito feliz, mas tu dá aquele sorrisinho para a foto, Isso que eu ia né? dizer, a vida digital que a gente tem é o que a gente escolhe, né? Exato. A gente escolhe o que vai botar ali para as pessoas, não sei se para as pessoas acreditarem, mas fico pensando assim que ninguém vai ali postar um dia que está extremamente frustrado, uma foto chorando ou uma foto da casa totalmente bagunçada, os filhos totalmente desorganizados. Ninguém vai postar isso. Todo mundo vai postar a hora que eles estiverem brincando, felizes, né? Ninguém vai postar o filho fazendo birra. Todo mundo vai postar o filho dizendo mamãe te amo. E esses momentos geralmente são fotografados porque são raros. Uhum. Exato. É da gente entender que o que postam nas redes sociais é uma parte do que a gente é e da nossa rotina. Às vezes nem é parte da rotina, né? É um momento, como a Gabi falou, um momento muito raro que a gente vai lá e quer mostrar. E também eu acho que é uma coisa muito de autoconhecimento, né? De saber quem eu sou e não quem eu sou só por causa da rede social e quem eu sou em comparação a alguém, né? Além da rede social, quem eu sou? O que eu tô fazendo na minha vida e o que eu quero? E não sempre pensando naquela blogueira que vai postar aquele exercício que ficou super legal naquele ângulo bom, que pensou na luz, que pensou na roupa específica. E acho que agora, nessa quarentena, mais ainda, né? Porque tá todo mundo fitness, todo mundo postando exercício físico, sendo que provavelmente as pessoas nem faziam antes. E é bom fazer exercício, é bom pra saúde, mas não quer dizer que tu não tá fazendo, que tu não tá aproveitando bem teu tempo, que tu não tá sendo produtivo e não tá cuidando do teu corpo também. Eu fico pensando no que vale, né? O que é postado. Então, porque às vezes não é o exercício que a pessoa está fazendo, pegando esse gancho da Marina, o que ela sempre faz, mas é aquele que fica bonito na foto ou no vídeo, aquele que vai dar mais visualizações, mais curtidas, né? E aí eu estava me preparando para essa nossa live, eu estava lendo a função de quando foi tirado o número de curtidas do Instagram, que só Uhum. o dono do Instagram pode ver quantas pessoas curtiram aquela foto. Porque antes era quase como uma corrida do ouro, né? Vamos postar e aí tem que ser perfeito, tem que ter não sei quantas visualizações, quanto mais likes tiver. E eu fico pensando que tipo de informação a gente está dando em termos de emoções, porque não existe ninguém que seja 100% feliz.
né? 100% do tempo. As emoções, elas coexistem. Então, a gente é feliz porque a gente tem também momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de angústia, né? E aí a alegria vem de alguns outros momentos, mas ela vem naturalmente, a gente não precisa se cobrar de ser feliz, de ter uma imagem perfeita. E aí eu fico pensando nas diferentes imagens e o quanto isso, quando tu já não tá legal emocionalmente, vai acabar te impactando. Porque o pensamento que recorre é esse, todo mundo é feliz menos eu. Todo mundo tá bem menos eu. Uhum. Eu fiquei pensando até nessa questão da quarentena mesmo, né? Que tem essa questão, claro, a gente até falou num outro vídeo, enfim, a gente dá dicas de coisas que podem ajudar, né, nesse período, enfim, mas também das pessoas não ficarem se cobrando, né? Mais uma vez, como a Marina falou, tem gente que está postando exercício, eu mesmo tirei uma foto com os meus filhos fazendo yoga. Tá, mas eu não faço yoga 100% do tempo. Vocês vão lá e vão ver fotos da casa toda bagunçada, que eu também postei, do caos que eles fazem na casa. Então, tem de tudo isso. Tem hora que é bonitinho, é fofinho, e tem hora que é caótico. E a maior parte do tempo é caótico, na verdade, né? Vamos ser sinceros. Então, as pessoas não precisam ou não deveriam se cobrar tanto, né? De tudo bem, esse momento mesmo é um momento muito novo. Tá, tem gente que está lá dedicado com 1000 projetos e tem gente que está chorando, entendeu? Que está assustado, que está angustiado, que não sabe se vai pagar a conta no fim do mês, que não sabe se fica no trabalho ou se sai, como a gente estava falando, que está sendo pressionado a tomar uma grande decisão nesse momento, que não é o melhor para isso, né? O mais adequado, enfim. Então, cada um também tem a sua própria vida e o seu próprio modo de enfrentar as coisas. E tá tudo bem. De quem está assistindo também perceber que aquela pessoa, ela é algo mais do que aquilo que ela está postando. Exato. Ela não é só aquele momento de yoga todo feliz com os filhos calmos, né? Ela também tem um momento de bagunça e de tudo mais. E que ela também tem conflitos, né? Porque ela tá sempre feliz ali, que ela não vai ter problema com a família, como a gente tem, não vai ter problema de relações, de trabalho e tudo. Só porque ela não postou ali. Porque a rede social, ela é pra gente mostrar os momentos que a gente quiser mostrar. E a maioria não quer mostrar os momentos ruins. Não quer dizer que eles não existam. Eu acho que é isso, assim, a gente pensar e ter um cuidado do que aparece, né? O que a gente mostra, mas o que a gente vê também. Saber filtrar isso. Saber que aquilo que a gente vê é o que foi selecionado para a gente ver. E não especificamente a vida da pessoa 100% do tempo. E entender que se for 100% do tempo aquilo, tá, cada um tem a sua maneira de levar a vida, cada um tem a sua forma de se organizar. Pensando em termos de quarentena agora, cada um tem a forma de, eu acho que assim eu vou ficar melhor, eu acho que assado eu vou ficar melhor, eu preciso chorar um pouco, ou eu preciso deixar a casa um pouco bagunçada, ou nesse momento eu não quero fazer nem 1 milhão de atividades, eu não quero incrementar meu currículo, não quero tomar nenhuma decisão séria. E tá tudo bem se a gente não quiser fazer isso nesse momento. E se a gente oscilar nos dias e no comportamento da gente nesses dias. Porque é isso, a gente tem dias de altos e baixos na vida. E muitas vezes, quando a gente está em funcionamento, em trabalho, em estudo, a gente se obriga a sair, se obriga a fazer, né? Mas não necessariamente a gente queira fazer isso todos os dias. E aí acho que isso tem um pouco a ver com essa vida digital mesmo. Porque não necessariamente a gente tá querendo tá bonita, tá bem, tá organizada todos os dias na rede social. Mas a gente às vezes posta isso, né? E passa essa ideia para os outros. É o relacionamento perfeito, é a família perfeita. Eu tenho um pouquinho de problema com essa palavra perfeição, porque eu acho que quando a gente vai buscando a perfeição, a gente não chega nunca em lugar nenhum, porque não existe o perfeito, né? A gente tem que trabalhar no possível. E a gente tem que entender que o possível abre uma série de novas vivências e novas possibilidades que são muito ricas. E que são possíveis, não são inatingíveis.
Eu acho que a palavra-chave para a gente ter uma relação saudável com as redes sociais é realmente o filtro que tu falou, né? Eu conseguir filtrar o que me faz bem e o que não me faz. Se quando eu olho uma blogueira fitness postando exercício físico, a alimentação dela que é super saudável e tal, me deixa bem, me deixa motivada para fazer isso, siga fazendo. Mas se eu vou ficando triste e vou vendo aquele corpo que eu nunca vou conquistar, porque realmente precisa ser dedicado, uma vida dedicada para isso, com várias coisas que para mim não fazem tanta diferença, então que eu pare. Ou até em relação à reeducação alimentar e dieta, se eu tô nesse processo e para mim é difícil ficar sem comer doce, por exemplo, eu não preciso ficar seguindo um monte de gente que posta bolo e vários restaurantes que tem doces maravilhosos, porque eu vou ficar com mais vontade. Então, e filtrar o que é importante para mim, o que vai me deixar bem dentro da minha realidade. Só que eu acho que dentro da rede social isso é muito difícil. Até existe um movimento, né, gurias, do deixa de seguir aquilo que não te faz bem, né? Uhum. Mas se eu for pensar, um dia eu parei para olhar a minha rede social, tá? Vou dar meu exemplo. A maioria das coisas não é que não me faziam bem, mas a vida das pessoas era muito diferente da minha. Então, às vezes, por exemplo, eu dou uma investidinha em quem não tem filho, sabe? Porque eu não posso fazer certas coisas. Faz parte, não é que tá me fazendo mal, e se fizer eu vou lá trabalhar isso na terapia, entende? Mas, e não é todo o tempo que eu sinto, mas o que acontece? Todo mundo tem algo diferente do meu que em algum momento eu desejei ter ou vou desejar em outro momento, assim como eu tenho coisas que outras pessoas irão desejar, tá? Entende? Uhum. Eu acho que precisa ser medido. Então não adianta eu deixar de seguir, senão daqui a pouco eu não vou seguir ninguém. Né? Eu acho porque né, nas redes a gente posta realmente a parte boa. Então, Exato. eu vou ver a parte boa da vida de qualquer pessoa. Sim, as redes sociais ficam meio porta-retrato, assim, aquele da família, né? Que a gente posta as fotinhas mais bonitas, né? Ninguém posta a foto lá que tu tá todo torto, recém-acordou de manhã, com o cabelo todo bagunçado. Não, tu te ajeita. Mesmo a gente, para vir aqui filmar, tu dá uma ajeitada. Tem que ter cuidado quando a gente olha a rede social, ter cuidado com aquilo que a gente deseja. Porque muitas vezes é inalcançável para a nossa vida. Então, não adianta eu desejar, por exemplo, a vida de uma pessoa que não tem filhos, já que eu tenho. Sabe? E aí eu tenho que adaptar toda a minha vida em função dos meus filhos. E ok, foi uma escolha minha ter filhos, né? Então, eu tenho que cuidar o que eu desejo. Certas coisas e certas pessoas são impossíveis de serem alcançadas, mesmo que elas estejam postando só a parte boa. Porque é o que a gente entende. Olha ali que pessoa feliz, viajando para Nova York, passando lá um mês, só na night, sei lá, tô imaginando uma situação que eu não poderia fazer com filhos, tá? São filhos pequenos. Então, eu não posso desejar aquilo ali neste momento, que eu posso admirar, que bom que fulano está lá. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito dos nossos desejos. Não adianta deixar de seguir pessoas se a gente não cuida do que a gente deseja. De se conhecer, né? Não, eu acho que isso tem a ver com as nossas escolhas, como a Gabi estava dizendo, mas tem a ver também com estar em paz com elas, né? Entender o que a gente fez de escolha e aí abre pra gente, acho que a Gabi disse lá no início da fala dela, de procurar isso na terapia, sim. Então, fazer as pazes com a gente, com aquilo que a gente escolheu, e aí trabalhar no que eu dizia para vocês do possível, né? Então, dentro do possível, das minhas escolhas e da minha história de vida, o que disso aqui eu consigo incorporar na minha rotina e quero, e o que eu vou admirar que o outro está fazendo, tá? Vou até ficar assim, gostaria de ter feito essa escolha, eu gostaria de ter tido a opção de fazer isso, mas não deu bola para frente, tá tudo bem. E tá tudo certo, acho que a gente não perdeu o mérito do que a gente escolheu e da nossa história em função de tudo isso. E admirando também o legal que aquela pessoa tá postando. Se eu não posso ir pra night numa viagem com meus filhos, qual outra viagem eu posso fazer? Que outro programa eu posso criar para também ter esse momento legal que ela tá tendo? Eu acho que é isso, é criar um desejo real em ti. Não adianta tu desejar o irreal, isso só vai te frustrar.
né? Adaptar, eu acho que é o que Oi? vocês todos estão falando e a Silvia trouxe, né? De fazer o possível, adaptar o teu desejo ao que é possível para ti, né? Não aquele tal qual tá ali, mas o que eu posso fazer, eu sendo eu, com a minha realidade, o que eu posso fazer com isso, né? Como é que eu posso direcionar? E aí, gurias, tem uma coisa que a gente não falou, mas que eu acho que é importante da gente pegar esse gancho, assim, que é, e aí, então, começar a apreciar as coisas da nossa vida, não ficar vivendo para a rede social, né? Porque eu tenho visto isso muito em dois extremos, em pacientes adultos jovens e em pacientes já na maturidade, que há uma dedicação extrema à vida da rede social. E aí, às vezes, no ficar fotografando, no ficar filmando, no ficar fazendo stories, tu acaba perdendo o que está acontecendo ali no momento, porque eu sempre fico imaginando que tu tá enxergando só uma parte, só uma tela, né? É um pedaço do todo que está acontecendo na tua volta. Então, também quando a gente fica muito preocupado e vivendo para postar algumas coisas, a gente perde aquele todo que está acontecendo, porque não é a primeira foto que fica perfeita, não é o primeiro vídeo que dá certo no áudio. Então, o quanto a gente está deixando para tentar aquela foto legal, para tentar aquele vídeo com um som bom, né? O quanto a gente acaba deixando para trás também. Eu acho que é exatamente isso, aí que mora o problema, né? Quando a gente não consegue pensar a nossa vida além das redes, quando tudo que gira em torno de todas as coisas boas que acontecem na minha vida vão estar dentro das redes sociais, as minhas motivações, o que eu quero fazer está dentro da rede. Quando não, a nossa vida, ela tem muitas outras coisas sem ser só no Instagram ou na rede que for. A rede é só uma parte, né? Daí eu me lembrei da Gestalt. A parte não é diferente do todo, né? Então tem muito mais coisa, como tu disse, Marina, além da rede. E às vezes a parte se torna o todo, como a Silvia falou, quando tu começa a focar, tu direciona toda a tua vida fora da rede para as coisas que tu vai postar na rede. Aí já não está sendo saudável, né? Aí esse é um caminho perigoso para a gente tomar. Até dentro dos papéis, né? A gente tem um papel tem vários papéis ao longo da nossa vida. O de filha, o de neta, o de namorada, o de psicóloga. E também tem o nosso papel dentro da rede. Quem eu sou dentro da rede. Mas ele não pode ser gigantesco e ocupar todos os outros. Para que isso seja saudável e bom para mim. E aí eu fiquei pensando em outra coisa, pensando em dicas, assim, quando eu falo isso que só aparece como temática no consultório, eu costumo costumava indicar uma coisa para os pacientes, e agora faz uma semana e meia, mais ou menos, que eu entrei em contato com uma outra série e já indiquei duas coisas, então. A primeira coisa é um filme antigo da Demi Moore, que ela faz com uma família, eu até já tinha comentado com vocês, assim, que a tônica toda é que é uma família de revista, assim. Eles têm todos os produtos de top de linha, lançamento, e aí todas as famílias do bairro onde eles se mudam querem ter aquela vida. E começam a se endividar para ter aquela vida, começam a entrar num estresse muito grande e aumentar os seus níveis de ansiedade porque não conseguem alcançar aquele padrão. Ao que a gente vai descobrir que, na verdade, aquela família é toda montada para vender aqueles produtos, né? Então, mostra um pouquinho por trás dessa vida social, assim. E daí uma outra série, que é a que eu tive contato recentemente, ela está disponível em algumas plataformas, mas tem mais para baixar mesmo, que ela chama Zoe Extraordinary Playlist. E aí o que ela faz, na verdade, a menina passa por uma ressonância magnética que não dá certo e ela começa a escutar as vozes internas das pessoas a partir de músicas. Então as pessoas começam a comunicar coisas para ela a partir de músicas que vão cantando para ela, só que ela olha para a pessoa depois que passa e a pessoa diz assim, mas eu não te falei nada. E aí ela pergunta, mas tá tudo bem? A pessoa, tá tudo ótimo. E aí é uma música melancólica, é uma coisa, por quê? Porque tu dizer
o teu real sofrimento é muito difícil. Então se enquadra um pouquinho nessa questão do eu vou olhar o que tá de bonito, porque ninguém vai postar uma coisa feia. E às vezes eu, por olhar tantas coisas assim, eu também, quando acontece alguma coisa que não é legal na minha vida, eu não sei lidar. Porque aí eu já me comparo com a vida do outro e aí eu já me frustro pela minha vida ser assim. E a sensação que eu tenho é que sempre vai para um descaso consigo mesmo e para uma sensação de desvalia, né, de fracasso. Então, eu não consigo isso, a vida do fulano é melhor que a minha, por que só a minha dá errado, eu sou um fracasso. Eu já escutei isso algumas vezes no consultório e me preocupa bastante escutar isso, porque aí a gente estabelece, volta um pouco para o gancho da Gabi, né? A gente estabelece aquele padrão, aquele ideal que não comporta, a nossa vida não comporta aquele ideal. Mas aí a gente se cobra e se sente menos em função daquele ideal. Uma das coisas que me vem à cabeça, assim, que eu questiono enquanto estou vendo redes sociais, é justamente isso, assim. As redes sociais entraram numa onda de não aceitar padrões, né? Então, existe o body positive, o body neutrality, existe seja quem você é, faça a transição capilar. Bom, se aceite como você é. Em compensação, se eu colocar uma foto minha chorando na rede social e dizendo que a minha vida está uma droga, isso não será socialmente aceito na rede social. Então, ela também cria um padrão novo de como tu deve ser. Uhum. É um evitando as emoções. Pode ser o que tu quiser, se tu estiver feliz. Para tu estar aqui, tu tem que estar feliz, bem vestida. E sabe, assim, eu gosto de trazer bastante exemplos sociais, né, pessoais, nessa situação da rede social, que eu acho que é uma coisa que todos nós vivemos, né? Não é exclusivo dos nossos pacientes, nós também, como terapeutas, vivemos isso. Como pessoa, na verdade, não é como terapeuta. O que acontece? Eu, um dia, pensei em fazer progressiva no meu cabelo depois que a Aurora deixar de mamar. Eu agora não posso fazer porque ela ainda mama, mas quando ela deixar de mamar, pensei em fazer. Só que eu acho que a pressão vai ser tanta, porque eu não tenho nada de química no meu cabelo, que é melhor eu não fazer. Tu entende? Porque eu já tô com medo de ser julgada por algo que todo mundo diz que tu não pode fazer mais, que é alisar o teu cabelo cacheado. Antes as pessoas não aceitavam o cabelo crespo, agora elas não aceitam que tu alise o teu cabelo. E isso tá aí na rede, né? Mas se o teu cabelo estiver bonito, se o teu cabelo tiver com um crespo alinhado, se ele for uma coisa indefinida, tipo o meu que acorda cada dia de um jeito, não serve também, não fica legal nas fotos. E aí a cobrança é, por que não tá arrumado? Por que não tá, né, ou crespo ou liso? Então a gente vai para uma aceitação de 8 ou 80. Né? Eu entendo perfeitamente isso que tu fala, Gabi, acho que a gente tem o know-how em termos de terapia enquanto a gente está dentro do consultório atendendo. Mas quando a gente fecha a porta do consultório, a gente volta a ser pessoa. A gente dentro do consultório é pessoa também. Mas a gente também é afetado por essas coisas. A única diferença é que no consultório a nossa escuta está mais atenta para entender o que é do outro, acolher o que é do outro e trabalhar com o outro, assim. Enfim, na minha abordagem, trabalhar em conjunto com o outro. Mas a gente sai aquilo, e sai bombardeada. Então, quando os pacientes chegam e me dizem isso, eu digo, entendo perfeitamente. Porque eu sei como é que é tu não saber se tu vai alisar o cabelo ou deixar o cabelo... Por exemplo, eu sou uma pessoa de 30 anos com cabelo branco. As pessoas não conseguem lidar com isso. E eu já fiquei pensando nesse tempo da quarentena, vou abandonar a tinta, vou abandonar as luzes, vamos ver, vou ficar com a cabeça branca, tá tudo bem. E aí eu pensei assim, não, mas só um pouquinho, mas eu vou abandonar, eu comprei uma tinta, bom, semana que vem vocês vão ver o que vai dar da tal da tinta, porque amanhã eu vou ter que pintar os cabelos de qualquer jeito. Mas é isso, assim, e a gente é cobrado o tempo inteiro por essas coisas, então tu fica bem se tu for couber nesse padrão do positivo. A gente é bombardeado todo dia por padrões, mesmo que
seja um disfarçado de quebrar padrões. Que eu acho que é isso que a rede social está fazendo agora. Ela está dizendo que quer quebrar um padrão, mas, na verdade, ela está impondo outro. Está criando outro. Me lembrei agora do Moreno, Marina, com a questão da conserva cultural, né? Daí veio um movimento de espontaneidade, e aí tu vai para um novo movimento, para uma nova coisa, e daqui um pouco aquilo vira conserva e tu tem que ir para um outro movimento, né? E nas redes sociais é bem essa questão, tem um padrão, vamos quebrar esse padrão, mas é com outro padrão, né? Porque é isso que vocês estão dizendo, a rede não aceita, não valida qualquer tipo de corpo. É um determinado, é como o cabelo. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho cabelo cacheado, meu cabelo tem que ser cacheado, então eu não posso mais alisar. Que horror, que crime alisar o cabelo. Mas e se a pessoa tem o cabelo crespo e ela tem o desejo de alisar, deixa ela alisar o cabelo dela. A opinião dos outros sempre contou, né? A gente sempre pensa o que o outro vai pensar de mim, o que eu vou fazer que ele vai pensar, mas as redes sociais potencializam isso muito mais, porque é muito mais gente, são, sei lá, os 1000 seguidores que a pessoa tem que vão estar te olhando, enquanto a tua rede real, né, fora do virtual, ela não é tão grande assim. Tem 20 pessoas que vão te olhar e não 1000.